Então, vamos iniciar a nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação estar aqui com dois convidados aí especiais que são muito queridos, né? Bom, vou iniciar a apresentação para quem não me conhece. O meu nome é Francineia, eu sou psicóloga, psicopedagoga, psicanalista. Eu atuo na área clínica com atendimentos de infantis, de adolescente e adulto. E atuo também na área social, com população de rua. Hoje, nós recebemos duas pessoas aqui para fazermos um diálogo, né? E a nossa live de hoje, o nome dela é Quando Crescer, Serei o Quê? A ideia é um diálogo sobre educação e o terceiro setor. E para esse tema tão distinto, né? Um tema tão amplo, na verdade, foram convidados Diego Andrade, Simone Real, vou fazer as apresentações dos dois. Diego Andrade, ele tem 36 anos, é pai da Sara, de 6 anos, e do Samuel, de 4 meses. O Diego ele é formado em mecatrônica industrial, técnico em administração e está cursando neste momento o sétimo semestre em ciências contábeis. O Diego começou como voluntário no CEPIS no ano de 2000. Trabalhou até 2018 na iniciativa privada e foi convidado a implantar o departamento de compras em uma ONG, onde ficou por 2 anos. E atualmente é gestor administrativo e de projetos no CEPIS 26 de julho. A Simone tem 50 anos. Ela é formada em serviço social, com especialização hospitalar na área pública e privada. É pós-graduada em elaboração de projetos sociais. Na carreira dela, na vivência e na experiência, ela traz aí uma experiência vasta com pessoas em situação de rua e atualmente ela é funcionária pública na Secretaria da Educação do Estado. E também desenvolve, né, trabalhos de freelance e voluntariado no terceiro setor e na área da saúde. Ambos sejam muito bem-vindos, né? Simone, fala um pouquinho da sua experiência, né, da sua vivência, da sua prática na área da educação e do serviço social. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Assim, é muito gratificante porque o agente de organização escolar, o que ele faz? Ele atua em todos os espaços da escola, né? Secretaria, mediação de conflitos, atendimento a familiares, elaboração de documentos. Ainda hoje acompanhei uma criança no atendimento hospitalar, que infelizmente ela passou muito mal na escola, e aí você também interage com a mãe, médicos, enfim. É muito gratificante todo esse trabalho. E com pessoas em situação de rua também foi também é algo que traz muito crescimento, né, para nós. Trabalhar, desenvolver essas atividades, tanto também na área hospitalar quanto no judiciário, elaboração de relatórios. É bem gostoso. Eu gosto dessa área, é uma coisa que me satisfaz. Muito bem. E você, Diego, a sua experiência aí, né, na área do terceiro setor, como gestor, enfim. Fala um pouquinho da sua prática, da sua vivência, da sua experiência. A gente não está conseguindo te ouvir. Agora liguei o microfone. Boa noite a todos. A vivência do terceiro setor, né, começou, eu posso dizer que começou lá atrás, mas essa parte mais da gestão começou aí em meados de 2018, mas eu sempre fui voluntário de projetos sociais, então sempre gostei dessa área, mas apesar de eu estar na iniciativa privada, eu sempre gostei dessa área. Então, e aí eu comecei a aprender bastante coisa sobre gestão, então, em 2018, como a Fran apresentou, a gente começou a trabalhar um pouco mais na questão de organização do terceiro setor, na parte de documentação, na parte essas partes mais burocrática da organização, né? Então, a minha experiência é bem nessa parte da administração do terceiro setor, né? Que é uma área, assim, bem complexa, porque é diferente de uma empresa, né? Mas, apesar de que as ONGs hoje, o recurso, às vezes, é muito escasso para investir em tecnologia,
E com isso, de 2018 para cá, a gente começou a trabalhar em alguns projetos de implantação de tecnologias no terceiro setor para facilitar e ajudar o terceiro setor assim, oferecendo tecnologias, né, em informática, né, em sistemas, para a gente conseguir organizar um pouco melhor, para a gente conseguir ter dados um pouco mais claros e mais coesos, né? Então, Na verdade, é que, né, a prática, a vivência, o ato de estar lá, conota as carências que se tem nesse espaço, e aí, a partir daí, com uma boa vontade, uma boa gestão, a gente consegue ir cobrindo possíveis lacunas que as pessoas não suscitam. Por ser um terceiro setor, nós temos aí um estigma, né, talvez no lado, em que se fale que tudo é muito voluntariado, tudo é muito assistencialista, e nós estamos falando de uma organização, a gente não está falando de algo que está ao acaso simplesmente para assistir uma população. Aliás, o terceiro setor ele tem muito mais a oferecer. Porém, né, nós estamos demarcados por crenças, né? E essas crenças fazem trazem esse contorno de que tudo é doado, tudo é assistencialista, tudo se movimenta com a pobreza. Não é isso. Nós temos várias causas que são necessárias e importantes na atuação do terceiro setor. Então, vamos lá, né? Falando um pouquinho da psicologia social, né? Como psicóloga e também atuante, né, nessas instituições de terceiro setor e na prática também com uma população vulnerável, nós vemos algumas deficiências, né? E essas deficiências são um conjunto entre o Estado, a comunidade, a sociedade, a educação, as crenças que se movimentam em torno disso, né? E essas fragilidades, na verdade, quando elas não são bem olhadas, cuidadas ou até mesmo reorganizadas, elas fragilizam o sistema, né? Então a gente está falando de um sistema amplo que fazem convergências. E nós não podemos dizer, né, não há como dizer que terceiro setor e educação são setores cindidos. Na verdade, eles convergem, né? E nós temos aí o ato de educar, né? O que é o ato de educar? Então, falando um pouquinho aqui numa essência, né? A essência do indivíduo, a essência do sujeito social, biopsicossocial, o ato de educar. Nós somos educados desde o ventre. Quando a própria mãe ela se direciona aos cuidados da maternidade para um pré-natal. Então, existe toda uma organização biológica ocorrendo e sendo cuidada através de um ato de educação e civilização que temos, né? Então, nós sabemos hoje que precisamos, a partir de uma gestação, certos cuidados, né? Parece um objeto lógico, né? Ah, isso é normal. Não, há algum tempo atrás, isso não era um processo natural, isso foi se construindo. E como a gente constrói política pública? Como a gente constrói esse movimento que nos organiza numa sociedade macro, né? Então, o ato de educar, eu diria, né, que nós iniciamos já no ventre. E a partir de então, do nascimento, somos o tempo todo educados e moldados pela nossa primeira área social, pelo nosso primeiro contato social, que é a família. E a família vai chegar no terceiro setor e a família também chega na educação, né? E a gente não está falando de questões apenas de classes, né? Porque quando a gente pensa no terceiro setor, a gente pode falar aí, até mesmo o Diego já veio trazendo em algum momento, né? Sobre a Mata Atlântica, né? Sobre movimentos que fazem cuidados ambientais. Então, nós temos uma situação muito maior do que apenas assistencialista para uma vulnerabilidade social. Nós estamos falando de um ato de cidadania, né? Então, o ato de cidadão é o conhecimento. Se nós não tivermos minimamente um conhecimento, nós não temos um ato, uma prática, né? Nós temos uma ideia formada e fixada e, às vezes, inflexível da vida. Então, vamos lá. O ato de educar. Para vocês, o que é o ato de educar? Olha, o ato de educar é uma ação, ela é contínua, né? Ela é uma ação contínua e ela começa na família e ela se estende para o convívio social, convívio em sociedade e chega na escola, porque a educação
ela perpassa as práticas educativas, ela perpassa por várias fases na vida da criança, tá? E elas são, ela não tem fim. Agora, sim, uma coisa que a gente tem sempre pensar constantemente e é uma pergunta que você conseguir a resposta é muito complicado. Que tipo de cidadão você está querendo formar para conviver nessa sociedade, né? Então o debate ele é constante, porque você observa o que tem acontecido no pós-pandemia, como estão as nossas escolas hoje. E isso eu estou falando, eu não estou em sala de aula, mas eu estou dentro da unidade escolar e interagindo em todos os espaços. E é muito complicado você ver a situação em que estão os nossos jovens, a situação que estão nossas crianças. Então, esse ato de educar, ele é contínuo, ele tem que ser entendido como uma ação contínua e estendida na vida dessa criança, desse adolescente. Exatamente. E o ato de educar vai parar no terceiro setor, né, Diego? Sim, com Sim. certeza. E eu falo assim que o ato de educar é muito mais além de só transmitir o conhecimento, porque transmitir o conhecimento não é a educação, né? Então, é estimular o raciocínio, é aprimorar o senso crítico, as faculdades mentais, físicas, morais, e aí a gente entra em vários aspectos aí que a gente pode ficar horas falando, né? E existem grandes organizações que trabalham a educação, trabalham a inclusão do jovem. Por exemplo, o CIE é um grande exemplo que que pega o jovem que está estudando e inclui no mercado de trabalho. Então, isso faz parte do terceiro setor. Você pegar Gerando Falcões também, é uma grande organização que trabalha com essa questão da inclusão do jovem, da inclusão do adolescente na educação. E existem várias outras organizações, existem vários movimentos, né, que são, por exemplo, Uniafro, Educafro, dessas organizações que trabalham bastante assim, na questão mais de ensino superior. Então, educar é uma arte, né? É uma arte que não é fácil, não é qualquer um que pode ser um professor, não é qualquer um que pode ser uma pessoa que vai transmitir o conhecimento. Perfeito. Bom, dando boa noite para quem entrou agora, Mivaz, Nádia Bueno, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje nós estamos transmitindo uma live falando sobre a prática da educação no terceiro setor, né? Um diálogo possível, aliás, necessário. E o tema quando crescer eu serei o quê? Né? Então vamos lá. Por que esse tema? Quando crescer serei o quê? Porque desde que temos, né, e por vivermos em sociedade, e por essa mesma educação e esses mesmos valores, como a própria Simone trouxe, elas estão estendidas em continuidade crescente de mudanças, né? Existem paradigmas que se quebram de tempo em tempo, de décadas, enfim, de cultura, né? Então nós temos uma vasta cultura para ser educada. E quando a gente fala em educação, a gente pensa, como o Diego trouxe, a questão de transmitir o conhecimento, né? Então, o que seria conhecer? O que é conhecimento? Né? Então, vou voltar um pouquinho na minha prática com as crianças, né? Então, a criança nasce e ela vai aprender a explorar o ambiente. Ela vai aprender a explorar e a conhecer a funcionalidade das relações. Né? Então, ela está inclusa dentro de um sistema, tradicionalmente mãe e pai, mas temos os cuidadores, famílias estendidas, grupos muito maiores e temos também crianças que crescem em SAICAS, né, em outros lugares, e que a educação, ela basicamente o que você vai ser quando crescer? A nossa preocupação desde que nascemos é crescer. Crescer, e para isso nós temos que nos educar. E nos educarmos e pertencemos a grupos, né? E esses grupos, eles se tornam sucintos, né? E para isso, eu preciso trazer valores. Quando crescer, querer o quê? Então, nós temos uma prática de pensar, meu filho nasceu,
eu vou colocar essa criança numa escola X, bilíngue, trilingue, eu vou colocar ele em tal lugar, ele vai ter tal currículo, ele vai ter tal conhecimento técnico, ele vai estar preparado para o mercado de trabalho, ele vai ter uma religião, ele vai ter um nome, ele vai ter um sobrenome. Nós já nascemos com uma ideia construída. Mas na prática, não é assim que acontece. Né? Então, a própria Simone trouxe alguns desafios dentro da escola, mesmo não estando em sala de aula. Então, nós vamos falar, né, de uma diversidade que está reunida dentro de uma sala de aula em busca de uma alfabetização e de um conhecimento teórico, né, mas que existe uma certa deficiência dos setores de entender que aquela criança, aquele adolescente que ali está, ele carrega muito mais bagagem do que simplesmente um padrão cognitivo para aprender. Como você vê isso, Simone? Qual é o diálogo com os professores, né, e com toda essa rede da educação, quando você tem um público misto numa sala de aula de inclusão, né, de solicitação de inclusão e de possibilidade de educar a partir da base teórica, mas dar continuidade a essa educação de valores que também são adquiridos na prática das escolas. Como que é isso, Simone? Olha, o que a gente pode observar é muito complicado para o profissional, né, para o professor dentro da sala de aula, porque ele fica com uma quantidade de alunos e que ele não consegue só um profissional atender aqueles 28, 30, 35 alunos no modo total, né? E aí você observa que ele consegue se dedicar, mas por fragmentos, ele não alcança o aluno na integralidade. E isso é muito complicado. E nesse sentido, ainda agora, nós estamos recebendo muitos alunos de inclusão. E o Estado, infelizmente, não coloca o profissional do educador para atender esses muitos alunos que estão chegando, né? E o professor de sala tem também uma certa dificuldade de atender os outros, mais o aluno de inclusão. Então, assim, em muitos momentos você fica na dúvida o que é essa inclusão? Será que ela está existindo? Né? Se fica com aquela preocupação. E nesse sentido, a gente encontra o terceiro setor com ONGs, com equipamentos muito que vem complementar. Né? Essas ONGs, esses equipamentos, eles nos complementam, como a CEDEM, o NASFID, que atuam atendendo essas crianças com partes que a escola pública não consegue fazer. Né? Simone, nós poderíamos dizer que dentro da proposta, né, nós temos uma política pública, uma política educacional que tem trazido aí a conscientização sobre a inclusão. E quando a gente fala de inclusão, muitas vezes as pessoas elas pensam na criança inclusiva de forma patológica. Né? Ou nós vamos pensar no autismo, no PCD, nós vamos pensar num surdo, né? Um deficiente auditivo. Até essa palavra deficiente, hoje em dia, ela já é contestada, o que é uma deficiência de fato. Né? São detalhes que a gente pode rever no nosso discurso, né? Mas ainda é usado para caracterizar a fragilidade do sistema, porque assim, nós estamos trabalhando com o diferente, né? Ou nós estamos trabalhando com desamparo profissional para conseguir incluir aqueles que têm uma necessidade. Né? Então, vamos lá, nós temos um grande desamparo, né? Dos dois lados, porque o profissional, por mais que ele se especialize, o recurso em sala de aula na prática, ele é outro. É pouco. Por mais que ele tente ali, ele se dedica a fazer, o recurso que ele tem, o tempo que ele tem, é pouco para ele fazer do modo integral, atender aquela criança mesmo, para que ela desenvolva. Né? Então, o que a gente observa? Que precisa um pouco mais.
Precisa muito mais. E nesse sentido, o terceiro setor vem nos complementar, né? Traz ali muitos outros recursos que a escola pública não abrange na totalidade. Como que o terceiro setor, Diego, pode complementar, ajudar, na verdade, o apoio escolar, né? Como que esse apoio pode ocorrer, principalmente dentro de um público de inclusão, né? E fazendo um adendo na minha fala, quando nós falamos de inclusão, nós vamos ter aí pelo menos uma ideia fixa de um público-alvo, né? Autismo, algumas deficiências cognitivas, alguns rebaixamentos, né? Só que assim, quando a gente fala em incluir, nós estamos falando de incluir partindo de uma deficiência. Será que a gente não poderia dizer que o ato de incluir, ele deveria ser algo mais? Incluir uma cidadania a todos que estão ali? Porque, assim, nós estamos operando no nível de hierarquia, né? O profissional que precisa educar, tá? O profissional que precisa amparar, numa mistura de possibilidades que só é vista através de uma deficiência. E não é assim que acontece. Nós temos diversidade de possibilidades de aprendizagem dentro de uma classe, de uma sala de aula. Eu tenho crianças mais sinestésicas, mais auditivas, mais visuais. Eu tenho inúmeros padrões de possibilidades de educar que estão restritas a um tradicionalismo de carteira e lousa. E aí, o profissional, quando a criança ela não alcança um objetivo, a primeira faceta, a primeira coisa que aparece ele tem uma dislexia? Ele tem algum comprometimento emocional? Ele tem algum transtorno? Manda para avaliação, toma Ritalina, faz isso. E muitas vezes, né, é a forma de aplicar e transmitir o conhecimento. E a forma que essa criança pode absorver. Como, dentro de uma sala de aula com 40 alunos, um professor ou dois vão conseguir, né, observar num coletivo, durante 6 horas aulas, as necessidades particulares de cada um. Então, nós temos aí um terceiro setor de apoio. Fala um pouquinho do apoio do terceiro setor, Diego. Não, está mudo. Agora sim, é que eu tinha desligado o microfone. Bom, a gente pode dizer vários apoios do terceiro setor, né? Por exemplo, a gente pode falar do CCA. Apesar do CCA não estar envolvido na área da educação, mas ele tem todo um trabalho lúdico, ele tem todo um trabalho de formação cidadã, ele tem todo um trabalho diferenciado de contraturno escolar. Então, os CCA são um grande exemplo, que são o que as ONGs, na verdade, eles são gerenciados por ONGs, né? Então, existe o SAICAS, né, que também trabalha com a criança. Então, toda essa parte que o terceiro setor pode ajudar, ele pode até reduzir o custo do governo para que isso aconteça. Então, dizem que o primeiro registro de ONG foi lá em 1543, lá quando a Santa Casa de Misericórdia de Santos, que até hoje funciona. Então, foi assim, no Brasil, é um dos primeiros registros, né, de instituições como se fosse ONG, né? Mas tudo começou lá atrás, mas esse começo do terceiro setor, na verdade, veio para ajudar o governo a alcançar lugares que o governo não conseguia chegar, né? Então, na década de 30, começou com Getúlio Vargas, ele começou com a questão do Conselho Nacional do Serviço Social, e aí foi indo. Então, assim, hoje as ONGs, elas estão nos territórios, né? O governo, às vezes, não está nos locais que a ONG consegue chegar. Então, a ONG chega, a ONG consegue várias situações. Por exemplo, como você disse, às vezes o aluno está com uma situação que precisa de um psicólogo, precisa de um cuidado um pouco mais especial. Quem vai chegar nesse aluno? É as ONGs, né? É o CRAS, é o CRES, então consegue chegar nesse aluno e ajudar na educação escolar, é onde ele consegue atingir um pouco mais vamos dizer assim, ir na casa da família, visitar. O governo não consegue visitar a casa da família, mas
os órgãos, as entidades, as ONGs sem fins lucrativos vão visitar, vão fazer esse trabalho, eles conseguem atingir, chegar aonde o governo não chega. Então, acho que essa é a cereja do bolo que eu digo, né? Muito interessante, né? Então vamos lá. O terceiro setor, pode falar, Cid. Muitas vezes, né, Diego, fazer aquele convencimento da família em aceitar a deficiência aquela fragilidade da criança, né? Isso. E buscar um recurso para melhorar, para trazer ali um crescimento, né? Então é algo também que a ONG acaba nos auxiliando muito, né? Porque a família também precisa de ali de uma atenção, né? É, Então, nesse sentido, é muito importante. e não é Então, assim, somente, né, por exemplo, nós estamos falando que as ONGs elas funcionam como uma rede de apoio, né? A Sim, rede de apoio da lacuna que de uma certa forma, se organizou dentro das escolas, né? Agora vamos falar assim. Temos o CRAS, o CREA, nós temos aí essas instituições que elas vêm como recurso de apoio e temos as ONGs também que funcionam como essa rede de apoio e elas chegam, como o Diego disse, elas chegam aonde o governo não acessa. Que, na verdade, o governo prepara profissionais para serem acessados. Essa seria a ideia lógica de que esses profissionais preparados chegassem lá. E aí nós temos uma série de situações entre o preparo profissional e o acesso a essa comunidade, essa sociedade, essa particularidade de público. Então vamos lá, vou voltar um pouquinho a fita para a gente entender. Então, assim, há uma área que está frágil, que estamos falando de desenvolvimento humano, certo? Que é a área da educação. Voltando um pouquinho para quem chegou, quem quiser fazer pergunta, boa noite a todos. Hoje nós estamos fazendo uma live, tá? Falando sobre o diálogo entre a educação e o terceiro setor. E quando eu crescer, serei o quê? Porque é o tema central da vida de todo indivíduo. Crescer e ser alguém. Alguém para quem, né? Então, assim, nós estamos trabalhando hoje esse diálogo, né? Recebendo o Diego, gestor de terceiro setor, e a Simone, como serviço social e assistente na área escolar, tá? Então vamos lá. Como nós estamos procedendo no nosso diálogo? Então, nós estamos falando de uma rede de apoio, de uma área educacional que, a partir do momento que nós temos, somos educados para isso, o nosso maior tempo, pelo menos um dos nossos maiores tempos, é dentro da rede escolar. Né? Nascemos, vamos para uma creche, para um maternal, para um pré, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, cursos tecnólogos. Nós estamos o tempo todo em volta do conhecimento teórico. E para isso nós precisamos de profissionais. E esses profissionais precisam de capacitação. Essa capacitação ela parte do recurso teórico para a vivência prática, que é a experiência dos trabalhos. Né? Porém, nós estamos trazendo aqui uma temática em que, quando nós estamos na educação, nós temos um grupo dentro de uma sala de aula de crianças com idades, né, variadas, mais próximas, né, dependendo da sala, e que nós temos um sistema de inclusão, né, do governo que basicamente na teoria funciona muito bem, mas na prática existem inúmeras fragilidades, porque a Simone acabou de pontuar para a gente que as famílias precisam de assistência. Porque quando a gente se depara com um sistema em que crianças estão inclusas para abstrair conhecimento, mas elas são seres sociais que estão aprendendo a serem educadas, né? Não só na base do conhecimento, mas da convivência mútua, e apresentam algum tipo de conflito, seja cognitivo, emocional, transtorno, enfim. Como lidar com essa família? Como cuidar dessa família? Porque a criança ela está inserida, mas ela precisa da inclusão. E a família também tem que ser inclusa. Se a gente não incluir a família nessas possibilidades de diálogo, nós não conseguimos alcançar essa criança. Isso fala da prática profissional. Como que você vê isso, Simone? O que tem acontecido? O que você observa? Olha, o que eu observo? Eu observo que a família, em muitos casos, ela também, ela necessita de cuidado. Ela também necessita de um atendimento na área de saúde mental.
E há um atendimento que o governo não disponibiliza. Ou muitas vezes, quando ele disponibiliza, essa mãe, esse pai, ele te dá a devolutiva, mas eu preciso trabalhar, eu não posso acompanhar. Então, assim, a família precisa comer, não tem condições de se manter. Então, é muito complicado. A situação do nosso jovem hoje, a evasão no ensino médio, que nós temos um alto nível de evasão no ensino médio, ela não se dá somente ali naquele momento da escola, ela começa muito lá atrás. Ela começa lá atrás, quando ele tem dificuldade de aprendizado e ele não é entendido, quando ele tem um problema de indisciplina e aí a família não é ouvida, se dá nos problemas financeiros, se dá na má alimentação, se dá. É uma gama de problemas que estouram aonde? Na escola, tá? E aí é complicado você lidar com tudo isso, porque aí você convida a família para vir, mas ela adere ao convite? Quando ela adere, ela interage? Ela aceita o que ela ouve? Né? Então, assim, são muitas situações. E você tem que ter muito jogo de cintura, muitos dedos para estar conversando. Nisso, o serviço social, ele, para mim, me traz ali um jogo de cintura muito grande para você estar conversando com aquela família, ela está entendendo o que você está colocando e interagindo com você para qual que é o objetivo? A criança e o adolescente. Que eu sempre pontuo para a família, o maior ganho nosso é o seu filho crescer, é o seu filho se formar, é o seu filho conseguir o tratamento. Então hoje o seu patrão vai reclamar um pouquinho que a senhora vai se ausentar do trabalho por 2, 3 horinhas, mas é um direito seu. Vamos passar, pegar a declaração de horas, a senhora apresenta no trabalho, tal. E assim, você tem que estar constantemente, é uma coisa constante, é uma conversa constante, para a gente não perder aquela criança, para não ser mais um que talvez não conclua o ensino médio, ou que dê abandono, e aí vira aquela mão de obra barata no mercado de trabalho, e por aí assim, a gente já sabe o que vai acontecendo quando o aluno se evade da escola e fica ocioso, a gente já sabe quais caminhos abraça ele, né? Então, assim, é bem complicado. Mas nós tentamos. Nós tentamos com as poucas ferramentas que a gente tem, a gente vai tentando. O Diego trouxe, né, que quando a escola não pode alcançar, né, alguns objetivos realmente por conta dessa escassez de possibilidade de acessar família ou até mesmo recursos profissionais para isso, o terceiro setor ele tem uma particularidade que já é entre o serviço social e a psicologia para dar um amparo inicial para essas famílias, né? Vamos lá, falando um pouquinho aí ainda desses dois setores. Psicólogos e serviço social nas escolas. Psicólogos e serviço social no terceiro setor. Então, nós temos aí, né, um recurso, né, que pode ser disponibilizado. Ainda é uma luta para as escolas chegarem esses profissionais, né, Simone? Mas faz uma falta tremenda. Porque aqui o que nós estamos trazendo em pauta é que se passamos a nossa maior parte do tempo dentro das instituições escolares, acadêmicas, nós precisamos de amparos de outros profissionais, né? Então não dá para dizer que esses recursos eles são inviáveis. Porém, como preparar os profissionais para lidar com o conflito e o desafio? Porque o que se dá o conflito e o desafio? As limitações. Né? Nós estamos limitados, né? E quando a gente quando estamos limitados dentro da área e da prática, nós estamos falando do quê? Eu posso ir até a página 2. Tá, ótimo, já temos a página 2.
Mas, né, nós temos que atuar dentro de um script, de um recurso fechado, né? Então, eu me formei, sou psicóloga, dentro do meu setor, lá dentro eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma avaliação, né, conceitual, social daquele sujeito e encaminhar ele para os direitos e deveres dele. Mas esse sujeito é só isso? Não, ele é mais do que isso. Então, quando a gente fala da falta desses serviços na escola, a gente também fala de uma deficiência do preparo para esses lugares. Porque se eu não tenho esse profissional tete a tete na convivência diária, o que é que ele pode abstrair de apenas de ouvir dizer? Porque a prática, quando você está diante de uma criança que está agressiva, quando você está diante de uma família que está ausente por algum motivo, você está diante de um circuito muito maior do que simplesmente uma Ritalina. A gente Sim. está falando de um cuidado, né, que não é básico, ele é estrutural e ele precisa ser revisitado, né? E para que eu possa acessar esse conteúdo, eu preciso de espaço, de tempo, de pessoas, de paixão, de desejo, porque você lidar com conflito humano não é gerenciar páginas, né? É gerenciar possibilidades que eu desconheço. Eu não sei, né? Se eu chegar para uma mãe e falar assim, você precisa cuidar do seu filho porque ele apresenta traços de autismo e a gente precisa de uma avaliação mais adequada, e eu preciso de uma realidade apresentada a essa mãe, como essa mãe vai receber se do lado de fora ela também não tem um amparo para as próprias angústias, né? Como é, né, estar diante da angústia daquilo que eu não sei lidar e ninguém me diz como fazer. As pessoas me dizem onde encontrar medicação, mas como lidar com isso dia a dia, eu não sei. Então, o que é direitos e deveres dentro da política pública e dentro dos amparos que nós possibilitamos, né? Ou que somos possibilitados. Então, vamos lá, Si. A falta do recurso do serviço social e do psicólogo na escola. Como que é isso para vocês, né? E no terceiro setor também a gente tem uma escassez de encontrar profissionais, né? Principalmente psicólogo social. A gente tem uma dificuldade de encontrar esse profissional para atuar nas redes. Como que vocês experienciam a falta desse recurso? Olha, nós temos o professor mediador, né? Que ele media alguns conflitos dentro da unidade. Na unidade que eu trabalho, nós temos um professor que ele é formado em psicologia, isso já é um ganho. E eu sou assistente social. Então, o que nós fazemos? Só que nós não atuamos lá como psicólogo ou assistente social. Nós orientamos, tá? Nós não damos encaminhamentos lá, nós orientamos o que seria o correto para aquela família. Só que você dá uma orientação, mas isso você não pode ficar cobrando se aquela família vai aderir ou não. E nesse sentido é uma perda muito grande, porque se tivesse o profissional ali dentro da unidade, era muito mais fácil para a gente para estar interagindo. Mas em contrapartida, nós observamos o quê? Para um profissional dentro da unidade escolar com 300, 400 crianças, também eu não sei como que seria essa agenda. Porque as demandas são muitas. Nós observamos crianças com mutilação, crianças com depressão, crianças com ansiedade. São inúmeras crises diárias. Então, a gente fica assim, buscando ali o que seria melhor. O que seria melhor? Porque esse um profissional também, ele iria... Talvez seja essa a demora ali do governo, a gente fica ali nesse meio termo, sabe? Tentando entender.
Mas no momento, a parte da psicologia, nós orientamos, está indo para o UBS, direcionando para o UBS, que também dá. O UBS da região se tornou um grande parceiro nosso. Orientamos a ir para o CAPES infantil, porque também se tornou um grande parceiro. As universidades que atendem também, que tem aqueles plantões psicológicos. É o que nós podemos ali estar. Fazendo para poder orientar e contribuir da melhor forma, né? Então, nós estamos aqui. Quem tiver pergunta para fazer, fiquem à vontade, participar da live. Só escrever nos comentários que eu vou auxiliando aqui os convidados, tá? Sejam bem-vindos. Então, assim, nós estamos diante de auxílios, né? Mas percebemos em 2020, com a pandemia, que as necessidades, né, são muito maiores do que simplesmente uma carteira, uma mesa e uma lousa. Retornos, né, do profissional, nós temos inúmeros profissionais aí com bastante déficit, né, emocional para lidar com a carga horária do trabalho. No terceiro setor não está diferente, né, Diego? Como que estão os profissionais? Como que está o excesso de trabalho? O estresse? Como é receber essas famílias fragilizadas, né, pelo contexto? Aqui a gente também não está só pontuando, gente, só para deixar claro, que terceiro setor é uma área assistencialista que vai trabalhar apenas com comunidade. Nós estamos falando de uma fragilidade quando nós estamos falando de órgãos públicos para receber uma alta demanda de crianças, adolescentes e adultos que já estão atuando no mercado para cuidados básicos, às vezes de uma ansiedade, às vezes de uma organização de rotina básica daquela criança, organizar a mochila, organizar o material escolar, organizar o estudo, né? Então, tem essa deficiência na família, existe essa deficiência nos nossos órgãos públicos para receber a alta demanda, mas a gente também tem isso nas escolas privadas, tá? Quando a gente fala, né, de recursos, faltam recursos também na escola privada, porque nas escolas privadas a gente está falando de uma questão teórica, básica do conhecimento, e que quando se tem um profissional ou do serviço social ou da psicologia, ele recebe apenas por uma prévia orientação àquela criança e já relata aos pais que possivelmente existe isso, já sai com uma prévia de diagnóstico. Nós estamos diagnosticando precocemente crianças, adolescentes, tá? Devido à alta demanda e aos indícios de comportamento que muitas vezes estão associados a uma outra questão. Mas como a gente pode fazer esse filtro? Como a gente pode trabalhar isso entre educação e terceiro setor? Como estamos congestionados com isso? Então, a pergunta que eu fiz para o Diego, como que estão os profissionais, né? Com excesso de trabalho, de demanda? Principalmente, que a ideia aqui é falar pós-Covid. Né? Pós-Covid, eclodiu-se inúmeras situações que estavam embaixo do tapete, não é que não existiam, tá, gente? Estavam velados, né? Mas agora estão aí, para todos verem, né? Verem para crer, talvez. Como que tá isso, Diego? Como no seu campo aí como gestor? Olha, a gente pode dizer que muitos profissionais estão... A gente pode dizer que o mercado tem muitos profissionais, mas a gente precisa que o profissional tenha o preparo, tenha aquela experiência. Então, assim, muitas vezes o terceiro setor é quem dá a oportunidade àquela pessoa que não tem experiência. Então, porque o privado vai querer a pessoa já preparada. Eu quero a pessoa assim, XYZ, tem que ter 3 níveis de idioma. Então, e às vezes você não vai usar para nada, né? Então, assim, e o terceiro setor hoje eu vejo que tem ajudado muito a oportunidade do emprego, tem ajudado a trazer esses profissionais, a captar esses profissionais, e muitas vezes esses profissionais acabam migrando para o setor privado. Porque ele é preparado no público, no terceiro setor, e aí ele vai para o privado. Ou ele vai para o concurso. Então, assim, não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que a porta de entrada, muitas vezes, do profissional é o terceiro setor. Porque o terceiro setor, ele procura aquele profissional, ele muitas vezes é o estagiário, muitas vezes é aquele voluntário que gostou, faz um serviço social, muitas vezes é aquele profissional que
está se preparando, né? Ele traz um projeto para a comunidade. Então, muitas vezes, assim, a gente pegou um caso lá recente de uma avó que o neto foi agredido pelo professor e ela não sabia o que fazer. Então a gente foi, ela veio até mim, né? Como a gente tem o vínculo com as famílias. Na verdade, fiquei sabendo por outras pessoas. Eu cheguei até ela e a gente conversando, aí ficamos sabendo que ela estava precisando de uma cesta, tal, etc. E a gente, através de uma cesta básica que a gente ajudou, a gente trouxe essa pessoa, né? Criou o vínculo e eu acompanhei ela. Então, porque assim, ela fez a denúncia na escola e a escola não acatou, o coordenador falou, não, tudo bem, a gente já resolveu. E dentro da escola, o professor já tinha agredido um de um dia, esse menino um dia, e no outro dia tinha agredido um outro. Então a escola falou, no terceiro a gente toma atitude. Então, peraí, vai esperar agredir o terceiro, né, a gente sabe que o pós-Covid foi muito complicado para todas as áreas, para todos os profissionais, né? E muitas vezes pode ser que pegou ele naquela semana despreparada, aquela semana ruim, mas a gente tem que ter a denúncia. Então a gente foi, acompanhou essa avó até o conselho tutelar, a gente levou ela até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, né, nesse caso, porque depois que o aluno acaba agredindo, acaba virando contra o aluno, mas a gente não quis deixar que chegasse nessa situação. Então a avó com 73 anos, ela não tinha muita instrução, ela até falou, se você for comigo, eu vou, porque eu não sei nem escrever. Então, a gente encontra diversas dificuldades, né? Tanto na formação do profissional, quanto no preparo do profissional, quanto na contratação do profissional. Então, existe essa grande demanda. Eu acho que é importante que tenha outras organizações, ou até mesmo escolas que tentem formar esses profissionais na área social, na área de gestão, na área psicossocial. Então, é importante, acho que é muito importante isso daí. Então, muitas vezes a criança chega para a gente lá no projeto, ô tio, tô com fome. A criança com fome, então ela vai lá para se alimentar. Então, porque você não comeu na escola? Na escola só tinha bolacha, na escola só tinha, não tinha o que eu queria comer. Então, às vezes, a gente acaba enfrentando essas dificuldades. Então, a gente sabe que é o desafio do dia a dia. Então a gente tem que estar preparado a todo momento e se não estiver preparado, a gente tem que se preparar. Pergunta que não quer calar. Simone, por que serviço social? Por que serviço social? Não, né, gente? Já falando de formação, por que serviço social? Serviço social é assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei de estar em contato com pessoas, tá? Isso é desde sempre, não é uma coisa assim que eu comecei agora, não, sempre foi assim. Só que quando você busca ajudar sem o conhecimento, você acaba fazendo, você vira assistencialismo, né? E quando você busca, você contribui na vida do outro, você direciona para os lugares com o serviço social, com a formação, com o diploma, com as especializações, você direciona para o local certo, você defende adequadamente, você se posiciona e contribua para que aquele outro se posicione corretamente. Então, daí o serviço social. E eu gosto demais empoderar aquelas crianças, as meninas negras. Eu adoro. É a minha vida. Isso mesmo, paixão, né? Eu gosto muito. A Hilda Loy, seja bem-vinda. Ela acrescentou aqui na fala, né, dela que, na verdade, o maior problema que ela tem, deixa eu só pegar aqui, infelizmente hoje a maior falta de apoio que ela tem é no ambiente escolar. Se quiser acrescentar mais alguma coisa para a gente entender sua fala, fique à vontade, Hilda. Nós temos a Gilmara, que está falando que os desafios do enfrentamento da vulnerabilidade são imensos
Exatamente. A gente não consegue hoje dimensionar a vulnerabilidade, né? Aliás, todo ser humano nasce vulnerável, cresce vulnerável e morre vulnerável. A vulnerabilidade ela é da existência. Mas os desafios sociais que implicam uma vulnerabilidade em questões de classe, em questões dos desafios de saúde, das políticas públicas, esses desafios sociais é que são as pautas que nós sempre temos que revisitar, principalmente nós, profissionais que lidamos aí, né, com a psicologia, o serviço social, o terceiro setor, que é essa vastidão de quem é esse ser biopsicossocial, escolar, civil, né, com seus direitos, normas, regulamentações, enfim, nós vivemos a base disso, né? Sim, E sim. após pandemia, na verdade, trouxe isso assim à tona e tá todo mundo ainda. Gente, pela minha visão como psicóloga, eu diria que nós vamos ainda um bom tempo com essa marca ainda sangrando pós-pandêmica, tá? É muito adolescente que chega no consultório, que agora está embotado, que está introspectivo, que está agressivo, que mergulhou em jogos, e a gente pode dizer, foi a pandemia simplesmente eclodiu algo que já não estava tão bem, e aí trouxe essa sujeirinha que estava embaixo do tapete, que virou um sujeirão, né? E nós temos que trabalhar muito com isso. Fran, aquela questão o retrocesso no aprendizado em si, porque eles entraram muito na linha de jogos, tecnológica, mas deixaram os livros, né? E aí, para eles retomarem, eu costumo observar eu converso muito com eles, eu converso muito com adolescente, né? E temos algumas rodas de conversa, algumas pequenas atividades que eu não tenho muito tempo para fazer grandes coisas. E eles têm muita dificuldade de interpretação, aquelas coisas básicas mesmo de matemática, de português, de interpretação, de contas, eles estão com muitas dificuldades. Então, o retrocesso em aprendizado foi muito grande. E retomar isso vai algum tempo, realmente. E, além do aprendizado, eles estão realmente com conflitos de convivência. Então, estar na escola, estar no meio social, para eles está sendo assim. Eles estão se sentindo agredidos, né? Então, na verdade, eles estão no isolamento. Então, está para além daquilo que a escola pode oferecer no momento. Nós precisamos de recursos urgentes para poder trabalhar essas situações. A Hilda, ela esclareceu aqui o seguinte: o filho dela tem laudo de TEA e os comportamentos na escola não são vistos como uma criança que precisa de ajuda. Apoio e compreensão. Por esse motivo, a escola chegou a caminhar ele para o CT, né, para o conselho tutelar, ou seja, né, então é aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, né, a questão do profissional que está ali, tendo que cumprir uma agenda pedagógica, né, ele tem que cumprir aquilo, versus um grupo de crianças com uma diversidade de formas de aprender, visto a um sistema de inclusão que eu não vejo propriamente, na teoria ela é muito, muito bonita, mas foi colocado a criança ali dentro e o profissional ele está tendo que lidar com os conflitos que antes não existiam e que está só nos livros, né? Ele está experienciando pela primeira vez isso. Então, assim, não é simples. Todos estamos enfrentando esse dilema. Quando falamos não temos o recurso de apoio da escola, a gente pode dizer nós não temos o recurso de apoio do governo. Sim. Porque a escola, o professor, né, os coordenadores, né, eles estão ali tentando mediar, muitas vezes não estão conseguindo. A gente fala de despreparo, mas não é um despreparo de capacidade, é desse recurso que o governo está faltante. Então, assim, eu tô aqui, eu fiz um curso, me especializei em TEA, agora tenho duas crianças no meu círculo aqui de convívio. Mas ele vai precisar de um apoio externo, ele vai precisar de um acompanhante, ele vai precisar de outro tipo de acesso escolar. Mas eu sou uma, né? E aí eu tenho inúmeras outras crianças. Então, como está sendo feito isso? Está triste, está difícil, e a escola não tem
e a escola repassa, ou a escola simplesmente vai falar, eu vou buscar o recurso onde eu tenho, como no caso dela, o conselho tutelar. E o que o conselho tutelar vai fazer? Né? A gente vai entrar num outro segmento, que vai fazer uma avaliação de questões de direitos da criança, vai entrar o ECA, vai entrar não sei o quê, e a gente fica na mesma, né? A criança ela fica sendo prejudicada. E aí o tempo da criança vai passando. Exato. E é contra isso que nós temos que nos posicionar, porque o tempo da criança é agora. Ela Exato. precisa ser ouvida hoje. Ela precisa ser atendida hoje. Amanhã é outro tempo. Então é muita burocracia, é muito complicado, é muita omissão, é muito abandono desse governo, infelizmente. E a gente tem isso, é um conflito grande e estamos tentando, né? Pelo menos quando nos reunimos para tentar fazer o melhor. Diego, pergunta que não quer falar, não quer calar. Por que o gestão do terceiro setor? Por que suas Na, escolhas? Como foi isso? na verdade, eu sempre gostei da área social como voluntário, nunca como uma questão mais profissional. Mas eu acabei, a minha esposa é assistente social, ela se formou em serviço social, e eu sempre via, né, falar de serviço social e acabei acompanhando ela um pouco quando ela iniciou a trajetória dela profissional na área social em 2013. Então, sempre nos meus momentos de eu tinha férias, eu acompanhava ela e ajudava, era voluntário de onde ela estivesse trabalhando. E aí foi começando isso, né? Começando a me interessar, porque eu sempre achei interessante ajudar as pessoas, né? E até mesmo porque eu venho de uma formação religiosa católica, né? Desde os 15 anos eu participo da igreja, e isso é uma coisa que já vinha desde de sempre, assim, de ajudar o jovem, ajudar a juventude a sair da droga, ajudar a sair da bebida, então então tentar orientar o jovem ali. Então começou mais ou menos assim. E aí quando foi em 2018, pela experiência que eu tinha na área de compras, né, na área privada, acabou aparecendo essa oportunidade de eu trazer o conhecimento do privado para dentro do social. Então eu acabei tendo uma bagagem de 8 anos trabalhando ali num único departamento, seria a parte de planejamento e compras, e aí eu trouxe esse conhecimento para dentro do terceiro setor. E foi onde que a gente começou a trabalhar essa área social, e a gente, assim, eu digo que eu comecei, parecia que a coisa foi, eu tive que sair do terceiro setor para voltar. Foi um círculo que eu fui aprender e voltar para o terceiro setor. E nessa volta, né, que eu falo que eu não saí à toa, saí para me preparar para voltar. E quando eu voltei, acho que a coisa começou a virar uma paixão, né? Que o terceiro setor não tem jeito. A gente tem que se dedicar ao máximo, né? A gente tem que muito mais, você trabalha muito mais do que na iniciativa privada, que é uma situação bem complexa no terceiro setor, porque não é quando, por exemplo, eu sou formado em exatos, para mim 1+1 é 2, e nem sempre 1+1 é 2 na área social. Na área psicossocial, não é 1+1 não é 2. Então a gente tem que saber que eu tive que entender isso, porque para mim foi difícil, porque você pensar tendo um raciocínio lógico é uma coisa, mas e não é só o raciocínio lógico. Então aí eu comecei a entender um pouco mais, e hoje acabei agregando a área contábil, né, que estou no 7º semestre, e a gente tem feito aí diversos trabalhos aí na área social. Parabéns, muito bem. E eu, para acrescentar um pouquinho, né, as pessoas que estão aqui, né, conosco, assistindo a nossa live. Bom, psicologia, né, sou formada, sou graduada em psicologia. A psicologia sempre foi minha paixão, o ser humano é minha paixão, né? O ser vivente, o ser que vive, né? E que vive às vezes por meios tão difíceis e precários. Então, assim, essa visão humana, né? Que é o que nós estamos falando aqui, de uma visão humanizada, né? A gente não aprende nos livros, né? Essa visão e essa paixão humanizada, ela é uma essência. E é uma essência que nós trocamos com o outro.
Né? Então, ela não está no livro, às vezes ela está na convivência, às vezes ela está na vivência, às vezes ela está na oportunidade de observar com outros olhos, que não sejam acadêmicos, né? Mas que nós possamos observar os seres humanos como alguém, como algo, como extensão de mim, do outro, e dessa possibilidade de se reorganizar em grupos. Então, a psicologia sempre foi minha paixão, tentar entender o que não é dito, o que está pro lado de dentro do ser humano, mas que está sendo reverberado nos comportamentos e que muitas vezes são tidos como comportamentos antissociais, tá? Mas que ali existe uma dor falando o tempo todo e que quando ela não é possível de ser ouvida, ela se torna em grandes tragédias, né? Então, assim, o ouvir a dor, o ouvir o ser humano pelo lado de dentro, não é o lado do avesso, é o lado de dentro, foi sempre minha paixão. E a área social, por essa diversidade de população que temos, como ela trouxe negro, LGBT, nós temos uma diversidade de população, de público, de cultura, né? E essa diversidade sou eu. Eu sou diversa. Eu posso ser essa diversidade. Eu não preciso ser uma mulher violentada para entender que o estupro é algo que vai me manchar o resto da vida. Eu não preciso ser uma mulher agredida, violentada, né, por um parceiro ou qualquer pessoa na rua para saber que aquilo moralmente me agride e agride as mulheres que também se espelham em mim. Né? Então, eu sou essa multiplicidade quando eu olho e sou empática. E a empatia, ela está além de um assistencialismo, de uma caridade, ela está ali para ouvir que existem direitos, deveres, moral, valor, e que muitas vezes aquele sujeito, aquele indivíduo, ele não recebeu ou recebeu de uma forma distorcida. Então, como trabalhar tudo isso? Né? Então, eu encontrei na psicologia esse acesso. E também na social, porque a social ela vai falar desses núcleos maiores, desse grupo maior, dessa possibilidade de acessar de uma forma entre direitos, deveres, esse indivíduo que eu trabalho na clínica. Né? O indivíduo que chega na clínica, ele já passou por toda essa modelagem. Né? Ele já foi, já voltou diversas vezes. E ele chega muitas vezes destruído na clínica para ser reorganizado. E muitas vezes é um quebra-cabeça enorme que está ali e que poderia, né, de uma forma preventiva, ter sido assistido antes. Tá? Então, assistir o sujeito antes dele se tornar um transtorno social e um transtorno para ele mesmo, eu acho que é o meu objetivo e o objetivo de todos nós que nos encontramos aqui, né? Aproveitando aí para trazer o objetivo dessa live foi poder trazer as convergências entre educação e terceiro setor. Trouxe aqui duas pessoas maravilhosas com experiências aí gigantes, né? Porque no viver, na pele, é no toque, é no dia a dia, é no coração que bate mais forte, às vezes na lágrima que desce, porque nós não temos muito o que fazer, né? Mas estamos ali de corpo e de alma, e que a gente pode sentir esse indivíduo, esse ser humano. E aproveitando também para trazer para vocês a nossa reorganização do nosso espaço, né? Eu acredito que alguns de vocês que acessaram aqui a live já tenham ouvido falar, né? Nós temos um projeto chamado Espaço Praxis. Ele é um núcleo de estudo e pesquisa em psicologia social. Nós somos um grupo, na verdade, e esse Espaço Praxis, ele é um núcleo que envolve vários profissionais para que possamos trocar experiências entre estudos de caso, estudos complementares, aquilo que nós aprendemos nas academias, nos cursos tecnólogos, enfim, nas pós-graduações e mestrado. A ideia é reunir, né, dentro do Espaço Praxis, esse núcleo de profissionais para que possamos aprimorar o nosso conhecimento através da troca. Em estudos, né, em cursos, mas também na nossa prática pessoal. Nós formamos isso e entendemos que precisamos da prática. E o grupo ele também abrange mais outros dois projetos, que é a clínica Humanize Psique, é uma clínica com atendimento psicanalítico e psicológico, né, para uma diversidade de população. Não existe uma classe especial para isso, né, mas para todos aqueles que precisam, que queiram, né, acessar aí um autoconhecimento, uma ajuda psicológica.
são profissionais que vêm aí atender. E esses contratos são feitos individualmente a cada caso, tá? Contrato terapêutico dentro da clínica, cada profissional vai fazer a avaliação, vai dar aí o parecer e vai fechar esse contrato terapêutico com quem procurar. Ela não é uma área assistencialista, tá? Então não é uma área de estagiários que vão atender gratuitamente, é uma área particular, mas que tem aí abrangido uma diversidade de públicos, tá? E temos também o IAP, né, que é o Instituto de Ação e Desenvolvimento Psicossocial. O IAP, na verdade, ele vem aí agregar ao nosso grupo, o Espaço Praxis, porque a ideia é possibilitar a esses profissionais que estão dentro do núcleo, com estudos de caso, com aprimoramento profissional, com troca da praxis mesmo, que é o que nós entendemos, migrar aí e trazer projetos para o Instituto IAP, né? E a gente poder trabalhar aí política pública, linhas de pesquisa que podem vir de uma forma variada, né? E nós estamos abertos para ouvir profissionais que queiram participar, que queiram ministrar cursos, que queiram fazer os nossos cursos também e que queiram participar da área de projetos que o IAP está abrindo aí. Temos apoiadores, um deles é o CEPIS. Quer falar um pouquinho do CEPIS, Diego? Sim, na verdade a CEPIS começou em 89, né, com uma associação de moradores, né, onde minha mãe também mora por lá, minha sogra, e começou com essa questão de moradores. E aí foi passando o tempo, tem um telecentro hoje, né, já desde o ano de 2000, onde eu comecei como voluntário, e aí eu voltei para lá, agora estou na parte da gestão lá da organização, e hoje a gente tem alguns projetos voltados para a área com crianças, a gente tem projetos com idosos, a gente vai fazer uma live agora, uma live, não, um encontro lá com os homens, né, no próximo dia 19, não sei se é o próximo sábado, acho que é o próximo, sem ser esse, no outro, né? No outro sábado, então um encontro lá do Novembro Azul. A gente tem um trabalho também toda terça-feira, das 9 a meio-dia, que atendo o pessoal lá na área um pouco mais, essa parte mais, tipo assim, do INSS, o pessoal vai lá para a gente atender na parte de, tô com dúvida no FGTS, como que eu saco meu FGTS, como que eu dou entrada no meu fundo de garantia, então, na parte de aposentadoria do LOAS, a parte da entrada na aposentadoria por tempo de serviço, então a gente tem atendido bastante coisa, a gente chama de plantão do INSS, né? A gente faz regularização do MEI, então é mais essa parte trazendo o meu conhecimento para atender a comunidade de uma forma gratuita e para trazer benefícios, né? Então a gente tem lá bastante coisa lá e não é fácil, né? Gerir uma organização do terceiro setor. Não, Estamos aí, no sábado teremos então, um bingo lá. Pode falar do bingo, pode falar. Teremos um bingo e a gente está tentando, está organizando um bazar para que a gente consiga pagar as contas. E é nessa luta. Exatamente. Quando a gente fala disso mesmo, né, de terceiro setor, dessas organizações, nós falamos de voluntariado e falamos de mão na massa, né? Não tem como ser diferente. Então, o Grupo Praxis, Grupo Espaço Praxis, Núcleo de Estudo e Pesquisa em Psicologia Social, é um núcleo que promove cursos, né, que ministra cursos de capacitação, aprimoramento e também grupos de estudo, fazemos trocas, por isso Praxis é o Praxis na prática. A nossa prática, nós estamos trabalhando 4 linhas entre a psicologia social, o serviço social, a filosofia e a psicopedagogia, que é a área da educação, psicopedagogia de uma forma geral, pedagogia e psicopedagogia, a filosofia que vai falar do ser como essência nesse mundo, né? A psicologia que vai abordar todo esse campo em que somos construídos e o serviço social que vai nos organizar entre direitos, deveres, enfim, e fazer os encaminhamentos necessários. Essa é a área de cursos, né, que nós vamos abranger, vai ter tem a área de arte, cultura e literatura, então é um grupo que tende a crescer, se expandir. Temos aí a clínica para quem precisar de apoio, de auxílio, de terapia, e temos o IAP, que é o instituto que está abrindo espaços aí para oficinas, para divulgação de trabalhos voluntários e para a área da pesquisa também para políticas públicas. Convidamos profissionais que queiram, podem nos procurar, né, para ministrar curso e também para passar por uma entrevista, uma triagem. Estamos reorganizando esse trabalho, queremos que todos vocês sejam muito bem-vindos. E vou ler um pouquinho aqui
né, para a gente poder finalizar, sobre qual é o nosso intuito, né? Apresentando já o Diego é o diretor administrativo do espaço, a Simone é a coordenadora temática da área de serviço social, eu sou a idealizadora, diretora de todo esse grupo, né? E temos outros que estão chegando e que vamos colocar. Nós temos, por enquanto, um grupo no Facebook chamado Grupo Espaço Praxis e também temos um no Instagram que estamos divulgando aí e é Espaço Praxis, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da nossa missão, né? Então, eu vou ler, né? Que acho que vai ficar mais prático. Nossa missão é ampliar as possibilidades de conhecimento. Então, o que é a possibilidade de conhecimento? Eu, Fran, como psicóloga, estou no espaço, vou trazer o conhecimento que tenho como bagagem acadêmica, mas eu vou trazer também a minha prática. Eu vou trazer a minha experiência viva do que é ser uma psicóloga clínica, do que é ser uma psicopedagoga, do que é ser uma psicóloga social, do que é trabalhar com vulnerabilidade, do que é dirigir um grupo, né? Então, eu vou trazer a minha prática, a mesma coisa a Simone, dentro de toda a área em que ela se especializou, mas que ela tem como prática, e também o Diego, que foi o que nós fizemos aqui como as trocas, tá? Então, a possibilidade é do conhecimento não só na parte teórica, mas na prática, nessa troca, por isso é um núcleo, tá? E promover ao ser humano biopsicossocial condições sob aspectos de vida, físico, moral, profissional, elencando oportunidades em adquirir conhecimento, condições de caminhar com autonomia. Então, nossa ideia é promover ao profissional uma autonomia e promover aos assistidos por esses profissionais o desenvolvimento da própria autonomia, porque nós temos aí um bordão, né, que eu sou independente. A independência é muito diferente da autonomia, né? É aquilo que eu posso autonomear e posso bancar dentro da minha condição psíquica, dentro da minha condição social, enfim, a autonomia é muito maior. Nossos valores sociais é atender os assistidos com qualidades, eficácia e eficiência, promovendo e minimizando sua condição de vulnerabilidade social. Então, um dos nossos aspectos e da nossa mão na massa, como eu falei aqui, da nossa prática, é poder minimizar a vulnerabilidade social de uma população geral, tá? Quando eu falo de vulnerabilidade, aqui eu vou pontuar novamente, nós não estamos falando de classes, nós estamos falando de sujeito, de indivíduo, porque vulnerável também é a classe média, são os adolescentes que estão ali, muitas vezes com pais alcoolistas, né? Então nós temos uma amplitude, nós estamos falando de ser humano, tá? A visão de futuro, ter a busca constante do aprimoramento humanizado, através do treinamento, curso, capacitação, seminários, entre outros. Então, o nosso valor que nós carregamos é a humanização. Tá? Então, o que é humanizar? É aquilo que eu trago, como eu trouxe agora, aquilo que eu trago em mim, o que eu acabei trazendo agora há pouco sobre o que é empatia, que não é caridade nem assistencialismo, mas vai além. É poder tocar o outro com a pele e sentir que eu sou ele e ele sou eu dentro dessa sociedade tão ampla, tá? A nossa missão é trabalhar com ética e transparência, utilizar critérios claros, democráticos e participativos na eleição e seleção de comunidades e pessoas a serem assistidas, tá? Então, nós temos também aí uma variedade de possibilidades ainda de nortear esse trabalho, principalmente em questões dos assistidos, tá? Desenvolver técnicas e metodologias que proporcionem soluções de transformação social. O nosso intuito, todos nós aqui, todos nós do Grupo Praxis, é poder promover transformação social. Tá? Sem transformação social, nós não conseguiremos alcançar nenhum outro tipo de política pública, nenhum tipo de humanização e nenhum tipo de acesso a uma fragilidade, a uma condição humana que às vezes não está sendo assistida. E que não é só na condição básica de vivência, mas também emocional, tá? Valorizar e capacitar continuadamente colaboradores e parceiros, tá? Quando eu também não posso valorizar o que o meu colega de trabalho faz, não poder agregar com meus serviços e pedir os serviços, solicitar esse serviço, a gente também não consegue, a gente cinge o nosso trabalho. Nós trabalhamos individualmente e não é a prática social. A prática social é trabalhar pelo coletivo. E o coletivo a gente está falando de profissionais, tá? Então, não adianta a Fran ser uma psicóloga social enfurnada dentro de uma cadeira em frente ao computador, assistindo parcialmente quem chega a mim. Eu posso ir além. E é isso que nós acreditamos, ir além. E é esse
inicialmente, né, os nossos objetivos com o grupo. Queremos convidar todos vocês a conhecer cada vez mais o nosso trabalho. Estamos muito felizes por essa reorganização. E eu gostaria de deixar uma pergunta aos nossos colaboradores aqui, né? Ao Diego, a Simone. Muito feliz por trabalhar por vocês. Sei da competência e do amor que vocês têm ao indivíduo, ao próximo. Por isso mesmo que eu os convidei para fazer parte desse meu ideal, tá? Que esse ideal nasceu comigo há muito tempo, né? De poder movimentar um grupo desse. É um projeto grande, não é um projeto pequeno, mas é um projeto que começa com uma sementinha e com uma união que se chama amor e desejo. É uma paixão pelo que fazemos, né? Então, eu queria deixar para os dois, né? Uma seguinte pergunta para finalizarmos. Qual ser humano desejamos alcançar? Simone. Qual ser humano desejamos alcançar? Olha, partindo da minha área, serviço social e atuante da educação, eu penso que é um ser humano preparado não só para o técnico, serviço braçal, não só para isso, mas com o aprendizado da escolha, da interpretação, da consciência de classe, de saber quem ele é nessa sociedade tão contraditória que nós estamos vivendo. Eu acho que essa é a nossa primazia, sabe? Eu luto muito, eu educo 2 filhos, um de 25, que vai estar em vistas de completar 18, e o meu orgulho como mãe de 2 jovens negros eles saber quem eles são, eles terem a consciência crítica, eles saberem das suas escolhas e terem posicionamento. Então, eu acho que eu acho que eu estou alcançando o meu objetivo. E eu acho que é essa sementinha que nós temos que deixar nos nossos jovens. Parabéns, isso mesmo. Tem uma frase de Platão que diz assim, que a essência do ser humano é a sua alma. Ela é imortal e, portanto, preexiste ao corpo. Acidental não preexiste ao corpo. Então, o que acontece? Eu falo assim que a gente precisa de mais pessoas que façam as coisas com amor, que façam as coisas para o próximo, sem pensar algo em troca. Então, eu sempre ensino também meus filhos a não querer nada em troca se você ajuda alguém. Então, assim, eu acho que se a gente tiver somente no mundo, se a gente tiver só amor ao próximo, um olhar de compaixão para o próximo, pensando sempre o que eu não quero que aconteça com ele, eu também não quero que aconteça comigo, acho que o mundo já seria diferente. Parabéns, muito bom, adorei estar com vocês. Agradeço ao público que participou, vocês são muito bem-vindos. Continue acompanhando nosso trabalho, né? Nós estamos aí com um finalzinho de ano, então nós retomamos praticamente em novembro. A gente está tentando fazer algumas outras lives, vamos ter palestras presenciais. Iniciamos amanhã a campanha do Novembro Azul. Né? Nós não vamos só trabalhar questões de campanhas temáticas, a gente vai trabalhar muitos outros assuntos pertinentes ao ser vivente, ao ser humano. Vamos ter uma palestra, como o Diego mencionou, o Espaço Praxis, com o apoio do CEPIS, vamos promover uma palestra presencial na semana que vem com um psicólogo oncologista, falando aí sobre o tabu da saúde do homem, né? E temos outras temáticas a serem trabalhadas, tanto em palestras presenciais como em lives. E logo, né, para o ano que vem também estaremos aí lançando cursos. Nós estamos fazendo hoje a live pelo meu Facebook, pelo meu Instagram particular, porque a gente ainda está montando, né, o Instagram do Espaço Praxis, tem lá uns 50 seguidores, vou deixar o endereço para todo mundo, vou deixar o telefone corporativo para quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais sobre a Clínica Humanize Psique, profissionais que queiram entrar em contato, vou deixar aqui no nosso, vou postar no nosso grupo, tá? E lá as informações básicas sobre o nosso projeto, tá bom? E sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida também no meu Instagram particular, as pessoas podem me procurar pelo inbox. Eu demoro às vezes um pouco para responder nessas plataformas, porque não utilizo muito,
tá? Mas assim, dúvidas eu estou por aqui. Somos um grupo que queremos que cresça e necessitamos aí de tudo isso que nós trouxemos hoje aqui na live. Amor ao próximo, amor a gente, alto valor, né? E poder trazer aí a prática, eu diria, com paciência, porque trabalhar com as questões de conflito, elas não são básicas, elas não estão em livros, elas estão no dia a dia e na superação do dia a dia. Então, eu gostaria de agradecer vocês dois. E vocês gostariam de deixar mais alguma mensagem? Quem puder também curtir a página lá da CEPIS, depois eu deixo lá daqui, vou deixar aqui na... Deixa no folder ali no nosso espaço, no nosso grupo, eu já deixo o nosso apoiador. O que nós estamos buscando apoiadores também, tá? Quem quiser apoiar o grupo, o projeto, né? Ou tiver uma empresa, tiver alguma, pode vir, né? A gente conversa. E é isso. A união faz a força. Deixa... Obrigado, gente. Obrigada a todos. Só um adendo assim, já me perguntaram por que o meu Instagram é Pensamentos do Trem da Vida. Só quero só uma curiosidade. Eu ia trabalhar de trem, eu pegava o trem para trabalhar. E eu parecia um fantástico Good Bob, eu gosto de pensar, sabe? Então, e aí eu vinha pensando, eu pensava numa frase, eu escrevia, e aí eu comecei a pensar. Então eu colocava assim, pensamentos do trem da vida, porque eu pegava o trem e pensava dentro do trem. É um trem de verdade. Então, aí eu fiz uma analogia que a vida é um trem que vai passar. Então, o pensamento do trem da vida, né? Só por curiosidade. Muito curioso, muito curioso. Todos nós temos uma história particular, né? Algo que nos movimenta, que nos faz refletir pra gente mesmo, né? É aquele momento introspectivo que a gente está pensando quem somos, né? E o que fazemos nessa vida, né? Esse é o básico da essência filosófica, né? Então, muito obrigada a todos. Até a próxima. Vão acompanhando aí as nossas postagens. Um beijo para vocês.